Então, vamos lá. Então, vamos falar um pouco do trade do food service brasileiro, né? Primeiro, o chart, para os muitos que estão assistindo, que me conhecem, sabe que eu adoro essa visão de como organizar a segmentação do food service brasileiro. Eu monto isso na forma de uma pirâmide, e onde, fundamentalmente, os dois blocos aqui de cima da pirâmide, os key accounts e as redes organizadas, é o que demonstra o que é o universo de redes, né? Sejam na forma de franquias ou não, mas são as redes, que são hoje alguma coisa aí como talvez 800 redes, 800 e poucas redes no Brasil. Tá? Redes eu considero acima de 5 lojas. No meio da pirâmide, um grupo de operadores locais, né, de operadores independentes, operadores locais, regionais e tal, e alguns grupos também de empresas que não são configurados como rede, com a mesma marca, estrutura de matriz e tal, mas são grupos familiares, locais e tal. E na base da pirâmide, uma enormidade, né? Aí alguma coisa superior, ou na casa de 900 mil operadores micro e pequenos, eu costumo chamar esses caras de nano, né? E que o interessante é dizer que a gente sempre tratou o mercado dessa forma, e reconhecendo que de uma outra construção a gente tem alguma coisa como 85% dos estabelecimentos do Brasil com um tamanho muito pequeno. Então, quando a gente olha para essa pirâmide, hoje a reflexão que a gente faz é como cada uma dessas caixinhas dessa pirâmide tem capacidade de sobreviver, de se reorganizar, de se reinventar para atravessar o período do olho do furacão e também o período de retomada, né? O que a gente aprendeu com a história desse segmento, quando a gente fez algumas correlações entre quais são as empresas que têm mais tempo de vida, existem há mais tempo, por faixas de faturamento, o que a gente acabou percebendo é que a longevidade tem uma relação bem direta com o tamanho da empresa. Então, um estabelecimento que fature R$200 mil por mês, um operador que fature R$200 mil por mês, dura mais tempo do que um estabelecimento que fature R$20 mil por mês. Isso, por si só, já significa dizer que nos próximos tempos, com 85% dos estabelecimentos caracterizados por serem muito pequenos, né, micro, pequenos, e que eu apelido aqui de nano, que muito provavelmente a gente vai viver um período de fragilidade ou dificuldade gigantesca de atravessar o período da Covid. Então, essa é um pouco da visão que a gente tem de agora para frente, olhando um pouco essa construção da pirâmide. Por outro lado, quando a gente vai lá para o topo dessa pirâmide, uma coisa que tem chamado bastante a atenção da gente é que muitas redes estão sendo submetidas, sem querer, obviamente, a um teste de estresse muito grande. Por que esse teste de estresse? Porque uma parte significativa das redes ou das lojas dessas redes foram criadas ou foram expandidas, ou seja lá como a gente quiser chamar, de uma forma um pouco frágil. Então, são franquias ou são lojas de baixo faturamento, de baixa lucratividade, e em que, quase que via de regra, essa loja de baixo faturamento e rentabilidade é a sustentação de uma família. E aí o que acontece é que quando você perde essa capacidade de sobreviver, assim, praticamente num regime de existência, a partir dessa sua loja independente, dessa loja parte de uma franquia ou parte de uma rede, mas independente como franqueado, por exemplo, você entra numa situação de quebradeira generalizada também dentro das redes, né? Então, a gente assume que nos dois extremos a gente vai ter um nível de fragilidade, um nível de dificuldade de atravessar essa tempestade, um nível bem grande, não só no pequenininho lá de baixo, mas também, talvez, num processo de purificação das redes que estão lá no topo. Tá? Então, a visão que a gente enxerga é que
essa paralisação imediata e total se aplicou a mais de 60% dos estabelecimentos. Quando eu falo em mais de 60% dos estabelecimentos, eu estou dizendo que a grande parte dos outros acabou se viabilizando, ou se viabilizando não, mas se mantendo ou atuando de alguma forma, mesmo que num vermelho, em cima da atividade de delivery, em cima de algum nível de take-out, em cima de algum nível de operação dentro de empresas ou outras variações que se encontrou. Mas a gente está falando que a paralisação, a gente estima hoje que ela ocorreu de uma forma integral, ou seja, o estabelecimento parou, né, em aproximadamente 60% dos estabelecimentos. E naquela base de pirâmide, e também olhando um pouco lá nas redes, pegando a parte, entre aspas, frágil, para não dizer também um pouco podre, né, de operações muito pequenas, é fácil de imaginar o tamanho da fragilidade quando a gente olha para características como baixo faturamento, um capital de giro que a gente, assim, por várias fontes, estimou como tendo capital de giro, um fôlego financeiro para atravessar só 15 dias de operação, como base dessa pequena empresa. Muitos deles já tinham a grande parte dos seus recebíveis de cartão de crédito, de voucher, de venda por plataforma de delivery, já tinham antecipação dos seus fluxos de contas a receber. Se caracterizam por baixa liquidez na pessoa jurídica e na física, porque um contamina brutalmente o outro, e que ao longo do tempo já tinha levado muitos desses caras a se endividar, né, como pessoa jurídica e ou física. E para terminar, acho que 2 últimos tópicos, que são situação fiscal e a contabilidade precárias ou precários, e despreparo para a gestão. E quando a gente junta tudo isso, não só a gente fala sobre a fragilidade dessa parcela, especialmente das empresas menores ou das empresas também mais recentes e menores e tal, e de lojas ligadas a redes, as lojas menores, mas a gente também quer dizer uma outra coisa que nas últimas semanas preocupou muito a gente, que é a questão de que esse conjunto de características tornou difícil que uma parte grande ou uma parte tão predominante das empresas tivessem acesso a uns desses programas governamentais de proteção ou de minimização do impacto da Covid-19, especialmente os programas que davam acesso a recurso financeiro. Então, a coisa mais normal foi o empresário chegar até o banco e conseguir levantar dinheiro. Eu diria que os movimentos em relação a conseguir benefícios em termos de extensões e o tratamento trabalhista tem sido um pouco mais viável, o acesso a dinheiro muito complicado. E se eu não consigo acesso a dinheiro e o capital de giro já acabou, porque esses 15 dias que a gente falou já foram, o meu a receber é mínimo, isso significa que ou eu volto a operar ou eu acabo deixando esse mercado, que é o que a gente até bateu como perspectivas junto com a Abrazel há poucos dias atrás. A gente já estima que a gente está no meio de um processo muito acelerado de seleção natural, por isso que eu coloquei aqui a fotinho que emblema ali o tema do Darwin, né? A gente já está num processo de seleção natural em que já se estima 20% de mortalidade já configurado no Brasil. Daqueles quase 60% de estabelecimentos fechados, 1/3 deles a gente projeta que não voltem a abrir, e obviamente quando a gente fala isso, a gente pode enxergar de várias formas. A gente pode enxergar, isso significa que a concorrência vai ser mais suavizada, então se o mercado não vai ser tão grande por algum tempo, por outro lado eu tenho menos concorrente, essa é uma das formas de ver mesmo, né? Mas ao mesmo tempo, se eu olhar, por exemplo, com o olhar de um distribuidor, de um abastecedor, eu falo, eu vou ter um enxugamento da minha base de clientes, eu vou ter que vender igual ou mais para menos caras do que existiam antes. Então, tem vários impactos, mas já parece muito seguro
a gente trabalhar com a hipótese de um enxugamento do número de players do lado operador, na ponta. E por mais que essa pareça uma conversa talvez politicamente um pouco incorreta, mas eu acho que tecnicamente o raciocínio que a gente tem sobre o Brasil é o seguinte: fazer uma comparação Brasil e Estados Unidos. Por mais que não seja, a gente esteja falando de países diferentes, mas comparar nunca é demais. O mercado americano, ele é alguma coisa perto de 7 vezes maior do que o nosso mercado em grana, food service americano contra food service brasileiro, mesma moeda, dólar, e o mercado americano tem 25% a 30% menos estabelecimentos do que no Brasil. Então, quando eu junto uma coisa com a outra, é mais ou menos dizer que, em média, um estabelecimento nos Estados Unidos fatura em dólar 10 vezes mais do que um estabelecimento no Brasil. E isso sempre foi um dos indicadores que a gente segue ao longo de quase 2 décadas, para dizer que mais cedo ou mais tarde, né, a gente deveria passar por alguns ciclos de enxugamento, de seleção natural, de refinamento do parque de estabelecimentos, do parque de operadores no Brasil. Então, isso não aconteceu de uma forma suave. Esse número de perto de 1.300.000 estabelecimentos é um número relativamente estável nos últimos anos. A gente acompanha isso por informações bem seguras de Big Data, não é chutômetro. E provavelmente o que a gente vai ver é que daqui a um ano, quando a gente pegar os mesmos tipos de ferramenta para comparar coisas comparáveis, a gente vai concluir que esse número não é mais de 1.300.000, esse número talvez seja mais próximo de 1 milhão de CNPJs ativos em relação ao que é o 1.300 hoje. E só falando um pouco sobre a tal tábua de salvação, já tinha isso aqui no chart, por isso que eu vou repassar. Sem dúvida é ainda a tábua de salvação para muitos. Aquelas taxas muito agressivas de crescimento viraram exponenciais nesse período, né? Mas vale comentar o seguinte: se a gente fizer uma estimativa do que seria a soma de operadores que praticam delivery através dos principais marketplaces e mais alguma estimativa do que são as operações proprietárias das redes, isso mal e porcamente chega a 1/3 dos estabelecimentos do Brasil. Então, também é uma outra forma de enxergar que o delivery, ele também não, ele é, sem dúvida nenhuma, o motor do momento, ele é o segmento importante de maior crescimento do food service nos últimos anos, mas ele hoje ainda não significa uma cobertura de proporção muito maior do que 1/3 do mercado. Tá? E aí a gente migra com base nesse pano de fundo que a gente falou, que tem muito a ver com mortalidade, com fragilidade, com incapacidade, com indisponibilidade de capital de giro e etc., para tentar ler um pouquinho sobre o abastecimento dos operadores e entender como essa relação de causa e efeito entre o que acontece com o operador e o que acontece com o distribuidor, como isso acaba se dando na prática e, no final das contas, exercitar como que a indústria deveria ou poderia olhar para isso. Então, vamos lá. A gente vai usar aqui duas pesquisas, uma delas é a visão dos operadores sobre o abastecimento, que a gente fez agora no mês de março, para entender qual era a dinâmica de abastecimento dos principais segmentos do food service versus os principais abastecedores, e um outro estudo que é os impactos da Covid-19 nos distribuidores, que a gente fez num grupo fechado de distribuidores bem potentes do Brasil, para conseguir ler o que o primeiro mês de impacto da Covid já produzia de consequências ou de estragos nessa operação. Então, a primeira coisa a dizer é, quando eu elimino o nano operador, aquele cara muito pequeno, estou falando de um cara que fatura 10, no máximo 20 mil reais por mês, que é um cliente tipicamente ou de vias informais, e ou de atacarejos, e ou de supermercados, né? Esse cara que anda ele anda namorando com a informalidade, né? Ele é formal, mas namora com a informalidade e tem alguns pré-requisitos que não o qualificam muito para
se abastecer nos distribuidores. Quando a gente faz esse recorte, que é o foco desse estudo que a gente fez, e a gente pergunta qual é o canal de abastecimento que você mais utiliza, distribuidores aparece como 46% da resposta, né? Muito puxado por padaria, onde mais de metade das padarias dizem que se abastecem prioritariamente e na sua maior parte, na maior parcela da grana das suas compras, junto a distribuidores. Restaurantes também, quase 48% deles compram a maior parte da sua necessidade nos distribuidores. Depois isso distribui entre vários outros entes da distribuição, como os atacados, os atacarejos, o direto da indústria, né? Super e hipermercados e até brokers. E o que a gente vê é que, diferente das padarias e lanchonetes, das padarias e restaurantes, as lanchonetes têm como seu principal abastecedor os atacarejos. A gente fez essa pesquisa junto a padarias, restaurantes e lanchonetes dos seus vários tipos. Então, a gente já começa a ter uma polarização importante de tipo de abastecedor versus segmento de operador. E quando a gente faz um outro retrato dessa mesma realidade, agora por tamanho de faturamento, que a gente percebe que estabelecimentos com faturamento acima de 100 mil reais, a maior parte deles compra a maior parte da sua necessidade de distribuidores, enquanto que estabelecimentos de porte bem menor, abaixo de 49 mil reais, têm como seu principal abastecedor os atacarejos. Então, eu acho que nessa hora em que a gente começa a olhar um pouco mais, ou vai ter que reolhar o go-to-market, seja porque uma parte dos clientes vão sumir, uma parte da cadeia de abastecimento vai se reorganizar, etc. Acho que junto com isso começam outros exercícios de segmentação, que são os canais de distribuição versus alguns recortes por porte, por perfil, por segmento de operador e etc. Eu acho que isso vai assumir uma posição cada vez mais importante. Eu acho que cada macaco vai ficar um pouco mais no seu galho, até porque com menos clientes, o que tende a acontecer é que cada um vai ter que se especializar um pouco mais para ser um pouco mais relevante para os seus clientes, e por ser mais relevante para o seu cliente, ele tentar conquistar um market share maior junto a cada um dos seus clientes. A gente entende que a gente passe nos próximos anos por um aumento de relevância, uma melhora do nível de serviço, por uma consolidação maior. O operador vai comprar de menos fornecedores, de menos abastecedores, para ser mais eficiente, para ter condições mais competitivas, porque a sua operação vai estar mais enxuta, e isso vai empurrar para cima também um grau de especialização um pouco maior do que a gente tem hoje dos distribuidores, por um lado, o atacarejo com o seu perfil de clientes menores e clientes menos elaborados de outro. Essa é uma boa parte da aposta que a gente tem, olhando um pouco para a cadeia de abastecimento. E quando a gente fala dessa relevância, nesse estudo agora, a gente perguntou, tanto do ponto de vista por tipo de estabelecimento, por região, por tamanho de estabelecimento, faturamento, número de funcionários, blá, 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 quais são as suas principais razões pelas quais escolhem comprar ou mais no distribuidor, ou mais no atacado, ou mais no atacarejo, etc. E aqui é só informação genérica, né, informação total, que mostra o seguinte: como sempre, preço mais baixo é a principal razão de escolha, né? E eu sempre faço um porém, que é a principal razão de escolha dentro de um determinado repertório. Não significa que a gente esteja dizendo que é o preço pelo preço, independente da marca, da qualidade, do rendimento, da embalagem, etc. Mas, uma vez que o operador define quais são as marcas ou os produtos, os itens que para ele cumprem um determinado papel no restaurante ou no bar ou na lanchonete dele, a partir daí ele vai procurar fornecedores que consigam proporcionar o mix de compra que ele deseja por uma condição que ele entenda que tenha preço mais baixo. E na sequência disso, aí sim vem entrega rápida e variedade de produtos. Então, decodificando isso,
Entrega rápida significa, não é só uma questão de em quantos dias e em quantas horas e etc., mas significa eu não tenho capital de giro e o que eu já não tinha de capital de giro eu tenho menos. Então, eu preciso ter o meu estoque no meu fornecedor. O meu estoque não vai poder estar no meu restaurante de uma forma genérica, obviamente, não é porque eu não queira, é porque eu não tenho capital, porque eu estou ferrado. Né? Então, a entrega rápida, que sempre foi um elemento importante, sobe ainda mais dentro dessa hierarquia. E, na sequência disso, variedade de produtos, muito mais no sentido de que ele quer que o fornecedor tenha variedade de produtos por dois motivos. Para que o fornecedor possa cumprir a maior quantidade possível das necessidades dele, né? Para que ele possa comprar de menos fornecedores, ser mais eficiente, e até algum poder de barganha um pouco melhor. Então, eu quero que ele tenha variedade para poder comprar mais itens dele, cobrir mais necessidades e também para garantir que no fornecedor que eu procuro, eu consigo ter as marcas ou os itens ou as embalagens que eu gosto, que eu quero consumir. Então, essa é uma equação de variedade e entrega rápida que a gente entende que, sem dúvida nenhuma, vai fazer mais diferença do que já fazia. Como comentário adicional, essas duas variáveis sempre foram importantes dentro dessa equação de razão de escolha de fornecedor. O peso delas duas aumenta em relação ao que era no passado. Tá? Então, parece que essa equação fica um pouco mais clara. Agora, eu queria aqui só fazer um senão, que é o seguinte. Diante de tudo que a gente está falando, da dificuldade toda do momento, do tempo longo de recuperação, da dificuldade de recuperar a rentabilidade, etc., o que eu acho que o mercado ainda não está se manifestando de uma forma clara é em relação à necessidade de simplificação. Se todos os elos da cadeia imaginarem que o pós-Covid é igual ao pré-Covid, eu acho que tem muita gente que vai, usando uma gíria, vai se lascar. Então, se a gente não passar por um processo de simplificação, no processo de abastecimento, no mix de produto, no cardápio, que é simplificação, que é enxugamento, que é racionalidade, etc., eu acredito que tem elos da cadeia que não sobrevivem ao próprio pós-Covid. O mercado ele vai ter que se organizar de uma forma, por um lado, mais colaborativa e mais transparente, até pegando alguns tópicos que você comentou, Daniel, mas por outros pontos também vai ter que ser mais simples, mais eficiente, mais rápido do que vinha sendo até então. Tá? Então, porque muitas vezes, quando numa pesquisa a gente pergunta sobre um determinado aspecto para o entrevistado, ele muitas vezes ele responde com base no que é o histórico dele, no que ele está acostumado, em como ele está acostumado a pensar, a atuar e etc. Então aqui ele talvez esteja pensando um pouco na restauração dos problemas que ele já tinha ampliados e na forma com a qual ele estava acostumado a se abastecer até então. A nossa opinião aqui é que ele, tanto o operador como o distribuidor, vão ter que se racionalizar, se simplificar e ser inclusive mais integrados, mais transparentes na sua própria relação. E aí, pensando agora, lendo um pouco de impactos, né, então pegando um grupo de distribuidores como esses, que alguns estão assistindo, inclusive, a webinar da gente, mas outros não, mas assistirão, e a gente procura ler qual o impacto em distribuidores como esses, que, lembrando, cobrem a maior parte, são o maior abastecedor das empresas ou dos operadores com faturamento superior a 30, 40, 50 mil reais por mês. Então, esses caras têm, em média, 70% de faturamento em food service, e o que a gente mediu no primeiro mês, exatamente no olho de furacão, a gente procurou medir o impacto da crise nesses distribuidores e que a medida deu, numericamente, 70% de redução em relação ao faturamento habitual pré-Covid nesses distribuidores. Eles tiveram que lidar ou têm que lidar, né,
Em alguns casos, essa curva já suavizou, na maior parte dos casos ela está de grave para pior, com 35% de nível de atraso nas suas carteiras de contas a receber, 18% de devolução de pedidos, especialmente na primeira semana, nos primeiros 10 dias, um nível de devolução no momento de fazer entrega de mercadoria muito grande, 8% de prorrogações e 8% de cancelamentos. Se a gente somar 8% de nível de prorrogação, 8% de cancelamento e 35% de atraso, a gente está falando aí de uma certa podridão no contas a receber que superava 50% do que estava encarteirado no distribuidor. Então, 70% de queda de faturamento com mais de 50% de piora ou de má performance de recebimento. E isso é o que, obviamente, acabou fazendo com que os distribuidores acabassem tendo um nível de recorrer à indústria muito acentuado, porque espremido, por um lado, nesse campo do impacto direto da não venda e do não recebimento, com um estoque que, na média, Brasil hoje passa de 30 dias de estoque, acabaram tendo que recorrer em grande parte às indústrias para negociações de vários tipos. A gente conseguiu mapear as principais, né? E aí eu até faço a brincadeira com o joguinho de dominó, né? Com o efeito dominó. Então, 83% deles procederam a cancelamento de pedidos que estavam colocados na indústria, 72% negociaram prorrogações sobre estoques dentro de casa, 65% que trabalharam em cima de ampliações de prazo para próximos pedidos, já uma pré-condição para próximos pedidos, e 44% deles trabalharam em cima de prorrogação de estoque em trânsito ou de mercadorias que já tinham deixado os CDs da indústria para serem entregues aos distribuidores. Então, esse é o que aquela realidade do ponto de vista dos seus clientes, né, dos clientes do distribuidor, acabaram refletindo na necessidade de se ancorar nas indústrias, e aí a gente não pode compartilhar algumas conclusões por empresa, mas a gente tem um range enorme de cooperação e de transparência dos dois lados, né? Então, a gente tem um ranking importante de empresas que deixaram muito a desejar em relação a não só a atender as necessidades ou os pleitos dos distribuidores, mas em relação à própria forma de atender, a postura em relação ao problema do distribuidor, como se não fosse um problema que também fosse impactar na própria indústria. Eu estou colocando isso, por um lado, para ser bem sincero, para sensibilizar todo mundo na cadeia de que existe um enorme jogo de dominó. Então, não só para sensibilizar sobre isso, desculpe, mas também para dizer que, na nossa concepção, a gente vai passar por uma revisão muito importante de prioridades e de mix de fornecedores, olhando sobre a ótica do distribuidor, e uma revisão e um mix de clientes muito significativo sob a ótica da indústria. Então, eu não tenho nenhuma dúvida em afirmar que as relações que, por exemplo, a curva ABC de fornecedores e a curva ABC de produtos dos distribuidores será diferente daqui a 6 meses, e a curva ABC de produtos vendidos da indústria também vai ser diferente nos próximos 6 meses. Então, eu queria só enfatizar, a gente vai compartilhar para fechar essa justificativa, a gente vai até compartilhar um outro estudo que a gente fez no ano passado, que era a visão dos distribuidores sobre a indústria, e o que eu vejo a gente tem que olhar sempre duas coisas, o que eu faço e como eu faço, né? Então, como eu peço ajuda e o que eu dou em contrapartida são elementos fundamentais para gerar uma predisposição do meu parceiro fornecedor para me apoiar em alguma medida.
E, da mesma forma, a indústria, né, como o fornecedor, nesse caso, que também, dependendo de como ela se posicionou, do que ela fez, ela também pode esperar mais ou menos dos canais. A mensagem é um pouco implícita, mas o que eu estou dizendo é, vai existir uma reacomodação, uma redefinição de prioridades de market share e até de malha de abastecimento na indústria e de mix de fornecedores no distribuidor. Falando ainda lá do operador, mas pensando em o que os distribuidores acabaram fazendo eles passaram a descobrir um cara, ou correr atrás de um cara que era um fantasma, que era o delivery. Então, ter mix de produto, especialmente de embalagem, etc., para que eles proporcionassem um bom delivery para os seus clientes, e incluindo as dark kitchens, que são ilustres desconhecidos para o distribuidor. E para nós, de uma forma geral ainda, é muito embrionário, mas já tem uma quantidade grande e que ela vai crescer muito no plano bem pulverizado, bem capilarizado. Início de vendas ao consumidor final, e eu até pergunto, será que os distribuidores de food service vão criar um segundo negócio ou um terceiro negócio dentro do negócio deles? E eu queria só deixar uma recomendação, esperando que alguém esteja ouvindo sobre isso, quem tratar a atividade de venda ao consumidor final como um puxadinho da atividade de distribuição ao food service vai ter problemas enormes, inclusive de rentabilidade, mas de vários tipos. A minha sugestão pense que hoje a gente está numa situação de salve-se quem puder, ou de sobrevivência, e hoje a gente pode se permitir, talvez, fazer algum puxadinho, mas a manutenção das empresas nesse mercado depende efetivamente de uma organização para isso e de vários skills, de várias outras características, onde food service e consumidor final são animais totalmente diferentes. Um outro ponto também que acabou acontecendo com muita frequência foi a ampliação ou início de vendas ao varejo, né, que indiretamente ia atender também o consumidor final, mas numa relação B2B. Acho que algumas empresas já faziam isso de uma forma boa, então elas conseguiram avançar de uma forma rápida e talvez até ampliar sua participação no mercado alimentar, mas isso não é um jogo tão simples e também demanda, não é só vendedor e logística, mas demanda uma lógica diferente de atendimento. E outras duas questões bem táticas, a gente viu bastante queima de estoque muito perto de FIFO, ou com shelf life apertado, e inclusive revenda desses estoques mais apertados em termos de prazo ou de volume de dias em estoque, até em parceria com a indústria. Isso foi uma coisa que a gente viu funcionar em vários casos, foi bem legal. E para fechar esse bloco, falando sobre trade e abastecimento, eu acho que vale a pena compartilhar com vocês um pouco do que os distribuidores, há muito pouco tempo atrás, esse estudo foi feito em setembro do ano passado, em linhas gerais, o que o distribuidor falava que era o mais importante e o menos importante na relação deles com seus principais fornecedores. E aí, os verdes são os atributos mais importantes dos fornecedores, o vermelho menos. Então, o que o distribuidor já dizia há um tempo atrás para mim é muito importante que exista baixa ruptura ou falha de entrega por parte da indústria. Imagine isso hoje, como vai ser importante se a gente imaginar que o operador está comprando menos, porque não tem capital de giro, não tem venda, ou tem pouca venda, o distribuidor idem, e a indústria está olhando para o seu plano de vendas que caiu dezenas por cento, se é que existe esse termo. A não ruptura e a não falha, ela é hoje um paradigma, porque ela é o maior desejo do distribuidor e talvez o maior desafio de toda a cadeia de valor, que é não ter ruptura em momentos como os atuais. O outro ponto é a política bem definida para o canal. Eu acho que isso vai ganhar ainda mais peso, porque num regime de mercado escasso, quanto mais tiver uma divisão
equilibrada, um tratamento equilibrado entre os canais, isso vai tornar mais viável a relação entre todos. Depois, marcas fortes, por mais que a gente sempre, na mesa de negociação, queira discutir o menor preço possível, ou até compare marcas que não deveriam ser comparadas e tal, no fundo, o distribuidor sabe que ele é viável em boa parte por ter as marcas que performam bem, que são preferidas no seu portfólio. Não é só disso que ele vive, mas isso é um elemento fundamental até para a sua notoriedade, para a sua preferência, para a sua tradição. Então. E lá no outro campo, o que ele diz é o seguinte, olha, o atributo marca de combate não é importante na hora que eu avalio um fornecedor, porque a marca de combate eu compro na Bacia das Almas ou na mesa no balcão. O que é que tem hoje em determinadas categorias pelo menor preço para cumprir o desenho do meu mix, mas eu não avalio se aquele fornecedor é um parceiro estratégico ou não, pelo fato de ser o fornecedor que tem as marcas de combate. E o segundo item, que ele também coloca como menos relevante, ou menos importante, é incentivos para eficiência logística, porque ele manifesta que, normalmente, o que ele tem de incentivo para privilegiar logisticamente uma indústria, na sua grande parte das vezes, não justifica a alteração ou a transformação da operação para poder privilegiar logisticamente um fornecedor. E aí, o mais importante para mim é que a gente montou uma nuvem de palavras quando a gente, com mais de 20 e tantos distribuidores, procurou responder a seguinte pergunta. Pensando nos seus melhores fornecedores, quais são as palavras que melhor definem a sua relação com os melhores fornecedores? E aí, por ordem, né, nesse raciocínio, nessa metodologia de nuvem de palavras, quanto mais incidência de uma palavra ela é maior na nuvem. Então, transparência, agilidade, parceria, comprometimento e confiança são os termos mais importantes. E apesar disso ser uma análise que foi feita, um estudo, uma análise que foi feita no mês de setembro do ano passado, ou seja, é bem atual, mas eu acho que ele traz um insight bem importante de como, no momento mais grave da história de todos nós nesse mercado, como as relações deveriam estar pautadas. Aqui não está escrito qual é o resultado, qual é a prorrogação, qual é a bonificação, qual é o preço, o desconto, a programação de pedido, não é nada disso, é meio que os valores que deveriam reger, a relação da indústria e do distribuidor. Então, esse é o ponto que eu queria só fechar dizendo, a cadeia, se ela não for colaborativa, ela vai deixar muita gente na mão. Então, se a gente conseguir ampliar a malha da gente e as relações da gente com esse tipo de visão da transparência, da confiança, do apoio, da agilidade, do comprometimento, acho que quem conseguir equalizar isso melhor, sai melhor ainda dessa reorganização entre fornecedores e clientes. Vamos lá, Daniel? Vamos lá, Sérgio. Excelente explicação aí de trade e canal de distribuição. Especificamente desse tema, quando a gente combina a questão da distribuição com o portfólio de produto, então olhando exclusivamente a carteira e a pasta dos distribuidores, você consegue enxergar pela diversidade uma vantagem neste momento do distribuidor em cima dos outros canais? Primeiro, vou começar de trás para frente dizendo que eu acho não, a análise da gente e a proposta da gente ao mercado é que o mix deveria enxugar um pouco. Eu acho que a gente tem uma falsa impressão de que excesso de variedade é nível de serviço, mas eu acho que quando ele vira ineficiência, quando ele vira custo, quando ele vira uma venda de pior qualidade, eu acho que ele mais joga contra do que a favor. Então,
O primeiro ponto é, eu vejo que a gente vai ter que passar por uma melhoria da cadeia de valor toda, a gente vai ter que passar por uma simplificação, por um julgamento disso, né? Apesar de que se aprendeu a dizer, né, ou se acostumou a dizer, que variedade, e a gente generaliza, variedade, ponto, é um bom nível de serviço. Eu acho que você cobrir as categorias necessárias, você cobrir as categorias necessárias dos seus tipos de cliente, isso é nível de serviço. Você ter tiers, né? Você ter um mix de produto bem desenhado para o topo, para o médio, para o low, eu acho que é nível de serviço e que é capacidade de cobertura do mercado. Você dizer que ter muitas marcas, muitos itens, muitas versões atendendo os mesmos tiers, superior, médio, inferior, isso, na minha opinião, é falta de gestão, é dificuldade de gestão. E não estou dizendo que é fácil. Para ser sincero, tem clientes da gente históricos que a gente até hoje não atingiu o nível desejado em relação a isso. A gente avança, mas não chega, porque existe uma certa inércia do mercado, né? Coisas do tipo, se eu não tiver o bicarbonato de sódio, não sei das quantas, o cara vai dividir o meu pedido com o vizinho, com o distribuidor vizinho, né? Eu tenho que ter o maldito do bicarbonato que o cara quer. Eu acho que a gente talvez, né, ou eu diria muito provavelmente, na tentativa de conquistar cada vez mais mercado, de ampliar cada vez mais cobertura e etc., a gente foi caminhando por uma expansão do mix de produto sem muita qualidade, sem muita inteligência. E eu acho que isso é responsabilidade do distribuidor e é responsabilidade da indústria. Da indústria na medida em que também busca uma ampliação de mix de produto que nem sempre tem muita função mercadológica, mas na medida em que você pressiona isso através dos seus canais de distribuição e constrói as suas métricas para cobrar isso, você também leva o teu canal de distribuição para necessariamente se transformar em mais ineficiente por conta de um mix nem sempre produtivo. Então, eu acho que na cadeia de valor, Daniel, eu acho que a gente está num momento bem importante para se decidir se a gente vai pegar o motivo, que é a dor dessa crise, e redesenhar um pouco dessas práticas, e aí eu estou dizendo especialmente na relação entre indústria e canais de abastecimento, ou se a gente vai deixar meio que na iniciativa individual de cada um, e aí a gente conhece um pouco. Eu não quero fazer futurologia, especialmente porque a ruptura com a realidade é tão grande que é difícil de imaginar o futuro. Mas um pouco ou muito do padrão natural que o mercado brasileiro tem é que quando você deixa no individual, o individual é cada um por si, o individual salve-se quem puder, e aí é o seguinte, olha, eu tenho mais sortimento que o cara, eu tenho mais variedade que o cara, então eu sou melhor do que o cara. E aí eu tenho um preço mais barato que o cara e eu vou vender mais do que o cara. E quando a gente vê onde chega isso, crescimentos razoáveis ou razoáveis para bons, com margens que não decolam. Então a gente não tem um mercado que deixa margens que sejam confortáveis para praticamente ninguém. Então, acho que é um momento legal de repensar esse tema. Juntos. Perfeito. Pegando um gancho exatamente nessa questão de margens, revisão de portfólio, redução, otimização, né, pensando de forma conjunta, o que você enxerga que pode acontecer especificamente para os produtos de alta qualidade e, por consequência, um custo maior que os concorrentes? Eu acho que a gente tem alguns grupos, dá para segmentar quando a gente fala de produtos de preço mais alto, de alta qualidade, porque eu acho que tem uma parte dos itens que a própria marca, por mais que a gente esteja falando de food service, a própria marca ela tem, por questão de respeito, por questão de tradição, de awareness, etc., ela em si suporta uma parte desse preço mais alto e tal.
Tem outras que têm que se provar mais no desempenho, no rendimento, na aplicação e tal. E aí é nesse sentido que eu tenho uma aposta um pouco otimista para o futuro, ou para o de agora em diante, que é o cenário lá na ponta, porque aí eu vou pensar o distribuidor como meio, ele não é fim, eu vou pensar o restaurante como fim. Né? O restaurante vai lidar com uma situação que é, ele está com pouco recurso, ele vai estar com um consumidor mais retraído, ele dizimou a equipe dele, né? Então a gente está passando por um segundo ciclo em que você diminui a tua equipe para poder sobreviver e descobre que você podia trabalhar com menos gente. Então, você vai ter uma série de situações que vão abrir espaço para produtos que sejam produtos mais flexíveis, produtos que permitam um rendimento melhor, que permitam mais aplicações, que resolvam as dificuldades de escassez de mão de obra ou até de flutuação de mão de obra, produtos que permitam você produzir de uma forma mais rápida para atender um determinado pico inesperado de demanda e assim por diante. Então, eu acho que a questão do preço mais alto, do valor mais alto, do produto mais premium, eu acho que ele vai, por um lado, ele vai manter essa questão ligada ao cliente que reputa um determinado produto pela marca, porque ele associa essa marca a um repertório do que entrega a qualidade que ele deseja, mas eu acho que a gente vai ter um crescimento, e aí a minha resposta é nesse bloco, nesse ponto. Eu acho que a gente vai ter um crescimento dos produtos que possam ou que entreguem os benefícios que o operador precisa para os próximos meses e anos. Eu acho que essa vai ser talvez uma tendência importante, e onde o preço pelo preço ou o premium pelo premium, talvez ele sofra. Mas eu acho que onde tiver benefício de rendimento, de flexibilidade, de aplicação, de rendimento, etc., eu acho que a gente, apesar do premium, né, do preço superior, eu acho que a gente tem uma possibilidade bem positiva disso alavancar, disso evoluir. Onde é que tem uma pedra nesse caminho, na minha opinião? A grande parte dos canais, primeiro, nível de serviço no canal de distribuição é especialmente no distribuidor especializado, né? Não é no atacarejo. Então, onde eu vejo uma dificuldade importante para acontecer essa tendência na qual a gente acredita, nessa oportunidade na qual a gente acredita, é que os esforços técnicos, de apoio técnico, de gerador de demanda, de sessões de demonstração de produto, etc., elas tendem a ficar um pouco mais limitadas por conta dos budgets mais restritos e dos resultados mais apertados. E aí, talvez, o que aconteça é que a indústria vai ter que assumir uma posição mais agressiva ou mais efetiva de como fazer com que os seus produtos com reais benefícios sejam mais conhecidos pelos operadores. Talvez, até lembrando agora do tema da transformação digital, talvez revisitando quais são os seus projetos de presença digital junto aos operadores. É um detalhe interessante. Tudo que se imaginava, ou muito do que se imaginava sobre o efeitos digitais dentro do food service, deu uma acelerada num ritmo absurdo nos últimos tempos. Né? E muitos operadores que a gente imaginava que não teriam conexão digital tão rápido, né, com os meios digitais, com as redes, e com as mídias, e com ferramentas de compra, etc., muito rapidamente se aproximaram desse tema. Né? Então, o que eu acredito é que a indústria deva sentar rapidamente nos seus laboratórios de pensamento, não um laboratório de produto, e avaliar como que elas podem cobrir por um lado, essa lacuna dos canais de abastecimento e, por outro lado, essa necessidade de como vender mais benefício de uma forma muito mais capilarizada do que ela consegue fazer hoje. Eu acho que esse é um ponto bem relevante. Nesse sentido, a gente pode considerar que a questão da inovação, ela passa a ser ainda mais importante? E por que eu faço essa pergunta? Porque a gente está vivendo
uma crise, né, redução de investimentos, seja em infraestrutura, em pesquisa, é o que a gente espera aqui para o curto prazo. Ao mesmo tempo, existe por parte do empresariado uma tendência a reduzir a inovação, porque é algo que traz resultado no médio e longo prazo e você não enxerga ela imediatamente, né? Tá? Mas a gente pode considerar que passa a ser ainda mais importante a inovação, apesar do custo? Eu acho que sim. Eu acho que a inovação, ela sem dúvida nenhuma, ela tem um papel, na minha opinião, mais protagonista do que ela já tinha, mas eu tenho que colocar duas palavras depois de inovação, que é inovação aplicável e útil. Eu acho que é esse ponto que eu estava tentando colocar, né? Porque muitas vezes você tem algumas coisas, muito do que sai do pipeline de inovação, ele aparece muito mais como teste de conceito do que propriamente produto já validado e consagrado como respondendo a necessidades latentes do mercado, né? Então, o que eu vejo é um pouco nessa linha, porque se eu considero que o mercado todo vai passar por um processo de simplificação, de racionalidade, de busca de eficiência, eu acho que a inovação tem muito espaço, desde que ela responda exatamente a esses pontos que a gente acabou de falar. Como ser mais eficiente, como ser mais rentável, como ser mais flexível, etc. Então, eu acho que eu só faria, eu só teria esse cuidado de bater o martelo de que inovação é protagonista quando eu estiver falando de uma inovação que ela seja aplicável e que ela seja realmente útil, né? Então, eu faria talvez uma limpeza, uma revisão do pipeline de inovação, talvez com esses filtros. Excelente. Minha sugestão agora, Sérgio, seria a gente caminhar para o próximo bloco e deixar mais perguntas para a próxima parada. Exatamente. Tá bom? Fechado. Até já.